Meus irmãos, novamente a graça e a paz do Senhor Jesus, e vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 11, onde nós vamos começar uma nova fase na narrativa de Marcos sobre a vida e o ministério do Senhor Jesus. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 1, claro, até o versículo de número 11. Marcos de 1 até 11. Hoje, sem confusão de versões, aprendi a minha lição. E com certeza os irmãos tendo possibilidade de ler todos juntos. Marcos capítulo 1, 11, de 1 até 11. Nós usamos na nossa igreja a Nova Versão Internacional. E vamos ler dessa maneira, ok? Juntos, diz assim a palavra do Senhor: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado dos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Depois, meus irmãos, de uma grande sessão sobre o ministério e a vida de Jesus, na qual Marcos transcreveu como Jesus predisse a sua morte e a sua ressurreição 3 vezes. A partir do versículo agora, do capítulo 11 até o capítulo 13, vamos inaugurar uma nova sessão, na qual Marcos vai nos narrar, digamos assim, um afunilamento das atividades de Jesus, agora apenas em Jerusalém e cidades ao redor, nas circunvizinhanças. Até então, depois de nos levar até o capítulo 14 ao 16, onde se concentram a morte e a ressurreição de Jesus. Ou seja, as divisões do Evangelho de Marcos são extremamente simples, é um dos evangelhos mais fáceis de se dividir. E assim nós vamos vendo como Jesus vai conduzindo a narrativa até a sua morte e ressurreição. Curiosamente, apenas Marcos vai registrar a presença de Jesus em Jerusalém agora. Ele não narrou nenhuma das outras vezes em que Jesus visitou Jerusalém, inclusive por ocasião das festas. E, inclusive, ele vai dizer pela primeira vez que Jesus está no templo. Nós bem sabemos, pelos outros evangelhos, que Jesus foi em Jerusalém, foi ao templo quando era apenas um recém-nascido, para ser consagrado. Ele voltou lá, com certeza outras vezes, mas nos evangelhos, quando estava no começo da adolescência, naquela ocasião em que ele surpreende todo mundo com a sua sabedoria, e também no seu ministério adulto, Jesus volta a Jerusalém e ao templo diversas vezes. E é interessante, meus irmãos, como que os evangelistas selecionam o material com o objetivo de transmitir a sua mensagem. Eu não sei nem quantos meses atrás, estamos na 26ª mensagem, né? Nós falamos que o Evangelho de Marcos é como se fosse, para os padrões da época, um folheto evangelístico. Ele está transmitindo uma mensagem rápida. O público-alvo dele é o público romano. Um público que havia edificado o seu império nas ruínas, digamos assim, do Império Grego, e era muito diferente dos gregos. Os gregos eram, como dizia, sabidos, gostavam de ler, gostavam das filosofias, das culturas. Já os romanos
eram mais pragmáticos, mais objetivos, eram pessoas de guerra, de conquista, de realizações. E se vocês dessem a eles um evangelho longo, detalhado, como por exemplo Lucas, eles se desinteressariam. Um soldado, entre uma campanha e outra, queria algo prático para ler, e Marcos, com precisão, escreve assim esse evangelho, como nós vimos em outras mensagens, onde Jesus parece que fez tudo o que nós lemos no espaço de 2, 3, 4, 5 dias. Mas na verdade nós estamos aqui há 26 semanas, mas há 3 anos na vida de Jesus, sem contar, é claro, a sua infância e a vida antes do seu ministério. Algo central, meus irmãos, nesta parte que vamos ler, é a dramática rejeição do templo, simbolizando, na verdade, a rejeição de toda a nação judaica, ou o que restava dela, debaixo do domínio babilônico, medo-persa, grego e agora o domínio romano. Aquela pequena província do que antes havia sido basicamente a tribo de Judá, é onde estão concentrados os judeus agora, na época, nos dias de Jesus. O que Jesus vai fazer, começar a fazer, na verdade, na narrativa de hoje, nós vamos ver melhor na semana que vem, é dizer para essa nação que ela está sendo rejeitada, porque ela não está recebendo o Messias, mas na verdade ela está recebendo a sua ideia de Messias. Ela não está recebendo a Jesus, mas a sua ideia pré-concebida de Jesus, algo muito semelhante ao que acontece no dia de hoje. No texto nós vamos apenas fazer 2 divisões, e nós vamos ver como essa entrada é, digamos assim, um momento do vamos ver. No momento em que o povo de Jerusalém, o povo de Judá, poderia tomar uma postura completamente diferente daquela que ela vai tomar, que eles vão tomar. E isso é interessante, meus irmãos, porque Jesus entra em Jerusalém no dia da separação do Cordeiro Pascual. E esse dia em que Jesus entra em Jerusalém foi profetizado muitos e muitos anos antes, precisamente há 483 anos antes disso aqui. Nós estamos no final da contagem da 69ª semana de Daniel, lá em Daniel, onde ele disse 70 semanas de anos, 490 anos, estão determinadas sobre o seu povo. Ou seja, nós estamos num dia, meus irmãos, crucial, em que, se tomada uma decisão para um lado, o que aconteceria seria completamente diferente do que aquilo que realmente aconteceu está narrado nos evangelhos. Não se engane, Jesus ainda morreria. A morte dele não é um acidente. A cruz é uma necessidade. Ele não foi mártir, não foi vítima. Ele mesmo diria no evangelho de João: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. O que aconteceria de diferente é que, se ele tivesse sido recebido como Messias que ele realmente era, a última semana de anos se inauguraria e nós estaríamos numa história do mundo completamente diferente. Mas isso não aconteceu. E então nós estamos numa era onde Deus está aguardando a plenitude dos gentios se converterem para chegar à conclusão todas as coisas no fim dos tempos. Isso não é o assunto de hoje, foi só um parênteses, um gostinho para quem gosta especialmente de escatologia. O ponto hoje aqui, meus irmãos, é ver o controle de Jesus, como ele está senhor da situação e ele continua o plano da redenção. A nossa grande ideia hoje é a seguinte: diante da proximidade do sacrifício do servo, seu plano de redenção continua. Diante da proximidade do sacrifício do servo, seu plano de redenção continua. Por quê? A recepção que vocês viram aqui, bem reduzidazinha, narrada por Marcos, não muda os planos do Senhor. As atitudes que ele vai ver e a situação que ele vai constatar no templo não mudam o plano do nosso Senhor. Ele continua fazendo aquilo que ele deveria fazer, a despeito do contraponto que seja o povo não responder como deveria responder. Ele continua soberano, em controle de tudo. Ele continua desenrolando seu plano que eventualmente o levará à cruz, a despeito de que todos os outros personagens não sabiam nem qual era o script. Já pensou? Você participar de uma peça sem saber qual é a sua fala, qual é o seu procedimento, o que você deveria fazer? Essa é a realidade do povo. Essa é a realidade, irmãos, inclusive dos discípulos.
Eles estão seguindo para Jerusalém, nós vimos semana passada. Eles passaram pelo exemplo bastante contundente de discipulado na vida de Bartimeu, nós vimos exatamente semana passada, como que ele abandona tudo para seguir a Jesus a caminho de Jerusalém. Mas eles estão, meus irmãos, no proverbial mais perdido que segue tiroteio. Mais desorientado que cachorro em dia de mudança. Porque nós vamos ver depois, mais à frente, quando Jesus ressuscita, que eles começam a cair um monte de ficha. Que eles começam a entender uma série de coisas. E essa é a razão, meus irmãos, porque o Messias não é recebido do jeito que ele deveria ser recebido. A primeira parte da nossa mensagem de hoje tem o seguinte enunciado: antes da semana do seu sacrifício, o servo obediente demonstra controle total sobre a situação. Antes da semana do seu sacrifício, o servo obediente demonstra controle total sobre a situação. Nós acabamos de ler e vocês veem exatamente o que está acontecendo. Jesus vai entrar em Jerusalém, ele dá orientações aos seus discípulos, e exatamente como ele orientou, assim aconteceu. Todas as palavras, meus irmãos, de predição, de profecia, que Jesus vai trazer agora até o final dos seus dias, tem o objetivo de, especialmente para os apóstolos, assegurar a eles: está tudo sobre o meu controle. Nada que está acontecendo deve trazer temor sobre a vida de vocês. Eu não estou entrando em Jerusalém sendo rejeitado, eu não estou sendo traído e sendo torturado, eu não estou sendo crucificado por acidente. Está tudo sobre o meu controle. Ele está relembrando aos discípulos aquilo que Marcos registra as 3 vezes em que ele diz: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, será torturado, morto, e ao terceiro dia ressuscitará. Porque, meus irmãos, daqui a alguns dias esses homens estarão sozinhos, ou pelo menos na expectativa de estarem sozinhos, até que 3 dias depois Jesus se apresenta e, como eu disse, as fichas começam a cair, e eles começam a entender aquilo que está acontecendo. Muito bem, depois então de sair de Jericó, Jesus e os seus discípulos, provavelmente mais alguns acompanhando, seguem uma rota para chegar em Jerusalém, que passa por cidades chamadas Betfagé e Betânia. Palavras de difícil significado, mas provavelmente significam casa de figos e casa das tâmaras, ou a segunda, casa das aflições. E Jesus está indo por esse caminho, e quando ele chega em Jerusalém, através do Monte das Oliveiras, as cidades ficavam nesse monte, eles pegam Jerusalém de uma forma em que eles conseguem ver no relevo o templo, todo o complexo do templo, bem como os outros prédios que se destacavam. Mas nós estamos em dias, meus irmãos, em que não havia torres, não haviam arranha-céus, não haviam edifícios. Assim, o templo, mesmo que não fosse tão alto assim, se destacava ao redor, com casas pequenas ao seu redor. E essa é a visão que eles têm. Isso é emblemático, meus irmãos, porque ali milhares e milhares de anos de história está passando de vislumbre diante dos olhos deles. E, na verdade, toneladas e toneladas de expectativas sobre a vinda do Messias e a instauração do reino messiânico. Por quê? Quando nós estudamos aqui nesta mesma igreja sobre Esdras e Neemias, e nós ouvimos as palavras ditas a eles através do profeta Malaquias, ele assegurou que aquele templo que estava sendo construído nos dias da restauração de Jerusalém, a glória daquele templo seria superior à glória do templo de Salomão. Por quê? O templo de Salomão era suntuoso, era grande, era bonito, tinha ouro para tudo quanto era lado. E agora eles construíram um templo mais simples, e o povo estava triste por causa disso. Aí o profeta diz: olha, você não deve se entristecer, porque a glória dessa casa, por mais simples que ela seja, será maior do que a glória anterior. Por quê? Porque agora, no ministério de Jesus, o Messias, o Deus encarnado, havia pisado dentro daquele mesmo templo. O templo que, infelizmente, no ano 70 depois de Cristo, foi destruído através da invasão do general Tito, general romano, em resposta às constantes rebeliões que aquele povo, o povo judeu, apresentava. Então esse é o vislumbre que eles têm no versículo 1.
vendo Jerusalém, chegando através dessas cidades, cruzando o Monte das Oliveiras. E aí Jesus dá uma ordem, encarrega os seus discípulos com uma tarefa, para que eles fossem e encontrassem uma montaria para eles. Envia 2 discípulos, cujos nomes não são falados, não são relevantes. O que importa é que Jesus está demonstrando para eles o controle total sobre o que estava acontecendo e estava para acontecer também. Ele dá ordens, ele dá outras provas aos seus discípulos e agora oferece mais uma. O que ele fala primeiro? Versículo 2. Ele descreve que eles iriam encontrar no jumentinho que nunca havia sido montado. No versículo 3, em seguida, ele descreve que alguém, inclusive, poderia perguntar qual a razão deles estarem fazendo aquilo. Estão pegando o jumento por quê? Qual a autoridade que vocês têm? Quem mandou? O jumento é meu, é de alguém. Rapaz, isso aí é do meu tio, do meu primo. O que vocês estão fazendo? Aí ele diz que a resposta deveria ser: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Quando chega no versículo 4 ao versículo 6, nos versos seguintes, nós lemos que eles encontraram de fato o jumentinho e de fato foram perguntados sobre as suas intenções e tudo transcorreu exatamente como Jesus havia falado. E eu fico pensando, meus irmãos, na reação dos discípulos. Kaique, vai lá no DB, enche o carrinho de compras e traz para mim. Quando falar para você, por que você está saindo com o carrinho sem pagar nada, você diga: o Senhor me mandou. Deu para entender agora, meus irmãos, que situação que os discípulos estão? Inclusive, um jumentinho valia muito mais do que um carrinho de compras. Era a Ferrari da época. Tá, tudo bem, não era a Ferrari, mas era o transporte que havia na época. Cavalos eram coisas para os romanos. Cavalos eram coisas para os que tinham posses. Na verdade, o jumentinho estava mais para um carro popular. Mas era de alguém. E Jesus lhes manda, meus irmãos, eu fico pensando, né? Com certeza, eu acho que ele não mandou Pedrão, porque Pedrão já ia dar uma pedrada, como ele costumava fazer, né? Mas, Senhor, ele deve ter mandado alguém mais tranquilo, como João, eu não sei. Mas eu vejo, meus irmãos, esses discípulos olhando um para o outro, dizendo: se ele perguntar, tu fala, tá? Porque, inclusive, Jesus falou: vocês vão encontrar o jumentinho. E as pessoas vão perguntar para vocês. Meus irmãos, eu não preciso de uma enorme cristologia, doutrina sobre Cristo, sobre Jesus, para acabar com a ideia de que Jesus foi vítima, de que Jesus foi mártir. Todos os seus movimentos aqui estão sob o seu controle, são friamente calculados. Ele está senhor da situação. E eu posso imaginar, meus irmãos, quando os discípulos chegaram e lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo? E eles responderam como Jesus disse: o Senhor precisa e vai devolver. Aí a pessoa disse: ok, alguém me disse que essa foi a primeira demonstração de poder Jedi. Eles viraram para esse homem e disseram para ele: o Senhor precisa dele, logo devolverá. E aqueles homens deixaram que eles pudessem seguir. Referências nerds à parte, o fato é que funcionou. E eles voltaram, provavelmente, meus irmãos, sem acreditar no que estavam vivendo. E talvez quando eles voltaram, os outros 10 estavam assim: e aí? Vamos fazer um bolão? Vai dar certo ou não vai? Será que eles vão voltar com a cara sem saber o que fazer? E na verdade, quando eles voltaram com o jumentinho, esses homens ficaram, com certeza absoluta, tão impactados e surpresos como os outros. O ponto aqui, meus irmãos, é que você pode andar 1, 2, 3 anos e meio como esses homens aproximadamente com Jesus e ainda não compreender, ainda não cair em si de quem é que você está seguindo, de que com quem que você tem andado. Irmãos, eu não estou baseando isso em entrelinhas desse texto, eu estou baseando isso no que vai acontecer de agora até sexta-feira, quando Jesus é morto, crucificado. Nós vamos encontrar homens recalcitrantes, em dúvida. Nós vamos encontrar homens negando a Jesus. Nós vamos encontrar um se enforcando, 10 fugindo e um único aos pés da cruz.
Isso é menos de 10%. Apenas João estava ali ao lado das mulheres. Detalhe, né? As mulheres não deram no pé. Mas Judas havia se enforcado, os 10, por aqui, e apenas um sobrou no final daquela semana. Então, sim, haviam passado todo esse tempo com Jesus, haviam visto andando sobre as águas, haviam visto 2 multiplicações de pães e peixes, inúmeros leprosos, cegos. Tinha acabado de acontecer em Jericó. E ainda assim, falta alguma coisa nesses homens. Alguns anos atrás, irmãos, agora me falta, são 1 ou 2 ou 3 anos, nós lemos com toda a igreja um livro chamado de Jerry Bridge, que faleceu agora no primeiro semestre, Confiando em Deus, quando a vida lhe fere, e uma série de outras coisas que eu nunca lembro qual é a sequência. Lhe fere, lhe bate, lhe atropela, lhe espanca, não lembro. Confiando em Deus. Livro maravilhoso. E, meus irmãos, eu fui pego de surpresa por esse livro. Porque você pensa que ele vai falar sobre, você pode confiar em Deus, porque Ele te ama. Isso é verdade. Você pode confiar em Deus, porque Ele é todo-poderoso. Isso é verdade. Você pode confiar em Deus, porque Ele é fiel. Isso também é verdade. Mas cada um desses atributos de Deus, separado entre si, cai em uma falha no que eu não posso totalmente confiar nele. Porque se ele for amoroso, mas não for todo-poderoso, ele pode querer muito, mas ele não vai ter jeito de me resolver os problemas, me socorrer e cuidar de mim. E todo o livro do Jerry Bridge, na verdade, é apoiar cada atributo de Deus sobre qual? A sua soberania. Onde está o seu Deus? O meu Deus está nos céus e faz tudo conforme lhe apraz. É isso que Jesus, meus irmãos, está comunicando para os seus discípulos mais uma vez. Se não bastasse o céu e a terra que ele controlou, a natureza, as doenças, os demônios, ele está mais uma vez agora mostrando através das circunstâncias o controle dele para os seus discípulos. O que nos leva, meus irmãos, agora à nossa aplicação pessoal. Você tem temido o quê? Você tem se afligido pelo o quê? Meus irmãos, o melhor e mais poderoso ansiolítico que existe na face da terra é crer um Deus soberano. Um Deus que está acima da vida e da morte. Um Deus para quem as circunstâncias não são surpresa. Muito pelo contrário. Antes do envelope de diagnóstico do médico ser aberto e lido, Deus já estava lá. Antes do RH lhe chamar para aquela conversa fatídica, Deus já estava lá. Antes do acidente, que você não poderia prever, saiu de casa tranquilo, numa boa, achando que chegaria ao trabalho, ou ao lazer, ou de volta a casa, Deus já estava lá. Antes do telefone da SAMU tocar, Deus já estava lá. O Deus que nós confiamos, meus irmãos, não é o Deus pelo qual nós oramos para que Ele ajude o nosso futuro. Não, numa perspectiva de que Ele está aqui e Deus, olha lá o que vai acontecer. Ou veja lá o que vai acontecer. O Deus a quem nós oramos é o Deus que já está no nosso futuro. Guardando cada passo, cuidando de cada detalhe, orquestrando a sua vontade. Boa palavra, orquestrando com várias partes, com vários instrumentos, com vários naipes, com vários tons, cada detalhe da nossa vida. Aquele que pôde prever um simples jumentinho e a reação daqueles que perguntariam sobre ele, é o Deus que está aqui na sua semana, meu irmão, que começou hoje. Cada fase da nossa vida traz consigo a possibilidade, não a necessidade, de ansiedade. Quando você está terminando a sua adolescência e o ensino médio, você começa a se perguntar. Uma coisa é quando você era pequenininho e perguntavam para você, o que você vai ser quando crescer? Astronauta. Ou o clássico, né? Jogador de futebol. Modelo, bailarina. Uma coisa é isso. Outra coisa é agora, quando você já percebeu como é que é a parada de pagar conta. Como é que é o negócio de ter que
sustentar a si mesmo. E aí você começa a pensar, né? E ler aquelas coisas sobre carreira, o que está dando, o que não está dando, para onde vai, para onde vem. Isso traz ansiedade. Perdão, pode trazer ansiedade na sua vida. Meu querido, Deus já lhe viu no dia da sua formatura. Quando você ver, ouvir, né, no futuro, o seu chapéu, aquele treco quadrado, graças a Deus, não, eu tive que usar assim, uns 6 anos de idade, mas depois não. Aquele negócio quadrado, quando você viu pela primeira vez, Deus já tinha visto. Quando você desenrolou, o meu está emoldurado, seu diploma pela primeira vez, Deus havia visto aquilo antes da tinta secar. Como eu disse, a ansiedade não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade, quando não entendemos a soberania de Deus. Mas a vida continua, e aí, né, você está ficando patitio com 21 anos e desesperado. 22, você já começa a examinar a ruga. E aquele seu pequeno álbum de casamentos e planejamento já não aguenta mais de recortes que você guardou lá. Aí você começa a fazer orações já quase de manipulação com Deus. Senhor, eu venho orado para que pro meu calçado chique tenha um outro par, mas eu estou me contentando com o sapato furado também. Em retrospectiva, meus irmãos, é verdade que nem todos vão se formar. Deus tem outros caminhos também. Também é verdade que nem todos irão se casar. Mas se caso seja o plano de Deus, aí vem o filho. Meus irmãos, que luta é você não deixar a ansiedade tomar o melhor de si em relação aos seus filhos? É um tremendo de um paradoxo entre responsabilidade e descansar no Senhor. E que você, sim, tem responsabilidade, você tem que suprir, você tem que planejar, orientar. Pai, eu quero, entendi, estou com 24 anos, já entendi o que eu quero fazer na vida, eu quero seguir a carreira de acrobata circense. Aí você, filho, senta aqui, vamos conversar. Parece muito interessante, mas raramente coloca comida sobre a mesa. Pai, eu entendi, eu sou das artes e eu quero ser pintor de rua. Nossa! Como não ficar ansioso diante de um filho que chega para conversar com você sobre isso? Irmãos, não é testemunho pessoal não, né? Graças a Deus. Mas você entende? Mesmo aqueles que chegam com, digamos, profissões mais estáveis, aí você começa, Senhor, será que é isso? Será que o Senhor está orientando? Será que não está? E todas essas questões, meus irmãos, não são obrigatoriedades na nossa vida, são possibilidades. Ou talvez seu filho chega para você e diz, eu vou ser missionário. Eu vou ser pastor. Eu conheci uma irmã no Rio de Janeiro que estava com uma crise de ansiedade. E a crise dela é porque o seu filho disse para ela que ia ser missionário. Mas ele vai viver de quê? É uma pessoa que estava muito confiante em Deus e que amava missões por filho dos outros. E aí, meu irmão, você está disposto a abrir mão de toda a ansiedade e muito mais, inclusive em janeiro agora começa a nossa campanha de missões, muito mais do que colocar uma oferta de missões, depositar o seu filho através daquela pequena abertura ali? Você está disposto a isso? A largar de mão e dizer o que é a verdade? Você não está fazendo nenhum favor a Deus. Senhor, antes de ser meu, Ele é teu. Perceba, meus irmãos, que quando nós começamos a ampliar a nossa mente naquilo que a palavra de Deus mostra em cada detalhe, a gente começa a se questionar nos tropeços que a humanidade nos traz, nas limitações que a humanidade nos traz. E é por isso, meus irmãos, que o cristão, ele tem a possibilidade de ver em si uma humanidade divinizada sendo criada. Não somos deuses, de jeito nenhum.
Mas a habitação do Espírito e a transformação do Espírito na nossa vida possibilita que nós possamos dizer: tranquilo, essa é a semana da minha morte. Mas antes disso, deixa eu me preocupar aqui com um detalhe. Qual o detalhe que Jesus está preocupado? Em cumprir Zacarias 9:9, que a gente vai ler daqui a pouco. Em manter todo o programa de Deus realizando-se exatamente como deveria se realizar. Ele não se desespera, longe disso. Ele está em controle de todas as coisas, nos deixando, meus irmãos, um tremendo de um exemplo para as nossas vidas. E além de controle, meus irmãos, total sobre a situação, na semana do seu sacrifício, em segundo lugar, o servo obediente oferece mais uma chance dele ser reconhecido. Na semana do seu sacrifício, o servo obediente oferece mais uma chance dele ser reconhecido. Versículo 7 até o versículo 11. Como nós já falamos, Marcos é muito econômico na entrada triunfal. Outros evangelistas vão trazer outros detalhes, como por exemplo, as mulheres gritando: benditos foram os seios que lhe amamentaram. Lembra disso? Marcos não, ele é muito econômico. O público dele é um público com, digamos assim, um pouco de transtorno de atenção. Não dá para você ser muito detalhista, porque ele é muito objetivo. Então, meus irmãos, em poucos versículos ele narra que Jesus sobe no jumentinho. Primeiro os discípulos forram o jumentinho, ele sobe no jumentinho, ele entra em Jerusalém, aquilo que é chamado a entrada triunfal. As pessoas colocam mantos e folhas, né, de palmeiras no caminho e acabou. Não há detalhes. Inclusive, os fariseus censuram a Jesus em outro evangelho, pedindo que as multidões se calem. Aí Jesus fala: olha, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Nada disso nós encontramos em Marcos. Ele é muito econômico. Então, na sequência, Jesus sobe nesse jumentinho e, ao chegar em Jerusalém, ele é recebido com honras reais. Aquela cena, meus irmãos, preparada por ele mesmo, era uma pregação encenada. Jesus estava pregando para o povo de Jerusalém, Zacarias 9:9. O que diz lá? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Presta atenção, meus irmãos, o que estava debaixo do nariz dos judeus. O seu rei vem montado num jumentinho, ele é justo, o judeu entendia muito bem o que isso queria dizer, ele era vitorioso, porém, ele era humilde. O grande problema, meus irmãos, é que os judeus liam esse texto da seguinte maneira, preste atenção: alegre-se cidade, Sião, exulte Jerusalém, que o seu rei vem, justo, vitorioso, montado no jumento. Eles pulavam a parte do humilde. Como eu já expliquei em outras mensagens, havia uma interpretação equivocada do Antigo Testamento pelos rabinos, em que eles olhavam para a descrição do Messias e viam uma coisa contraditória. Ele é vitorioso e ele é humilde? Ele é vitorioso e ele é sofredor? Como é que é isso? E eles não conseguiam enxergar no Antigo Testamento, na limitação que eles tinham, que o Antigo Testamento fala das duas vindas de Jesus. A que já aconteceu, do texto que nós temos aqui, e a futura, quando ele virá em glória. O Antigo Testamento fala da vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas fala também da vinda do Leão de Judá, que vem para julgar a terra, para julgar vivos e mortos. E eles não compreendiam isso. E isso, meus irmãos, os impediu de usufruir dessa segunda, ou sei lá qual chance, que Jesus está dando aqui. Jesus está pregando para eles: olha quem eu sou, percebam quem eu sou. Abre aí Zacarias 9:9, o tudo que é mais sagrado, e veja que eu estou cumprindo, como muitas vezes ele cumpriu. Mateus mostra isso mais claro, né? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Isaías fala isso vez após vez, porque ele escreveu para os judeus. E mais uma vez, meus irmãos, aquilo que eles haviam visto tantas vezes, estava claro diante deles, que ele realmente se tratava do Messias. Ele deixa claro quem ele é.
As multidões cantavam, enquanto ele entrava, os salmos de Halel, que vai aproximadamente do 113 até o 118. Aqui, em particular, eles estão recitando o que foi registrado por Marcos, o Salmo 118, versículo 25 e 26, que diz o seguinte: salva-nos, Senhor, que é a palavra que você tem na sua Bíblia no Novo Testamento. Hosana significa salva-nos, Senhor. Nós imploramos, faça-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá Bashem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. E aí no texto que nós lemos em Marcos, nós temos duas expressões, no versículo 9 e no versículo 10, que revela totalmente qual era a disposição dessa multidão. O que diz lá? Hosana, aí na sua Bíblia, Marcos 11, 9. Bendito que vem em nome do Senhor. E aí no versículo 10, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. E essas duas frases, meus irmãos, apontavam para o espírito daquela multidão e como ela esperava que Jesus, como Messias, inaugurasse o reino e trouxesse uma era de hosana, de salvação. Eles estavam dizendo: Senhor, o Senhor vem nos salvar, salva-nos. Nós estamos prontos, nós queremos, mas nós queremos também o reino. Nós queremos tudo aquilo que foi prometido. E aí quando Jesus, meus irmãos, começa a mostrar as suas atitudes e ações, que nós vamos ver a partir do versículo 12, semana que vem, eles começam, meus irmãos, a perceber: não é esse Messias que nós queremos. Não é ele que nós esperamos. Nós queríamos um general. Nós tínhamos a esperança de que essa postura humilde, simples, era tipo, para não chamar a atenção dos romanos. Nós esperávamos que agora, depois dessa entrada triunfal, agora a coisa vai. Agora ele vai se revelar como realmente nós queremos que ele se revele. Que ele sente no trono de Davi. E ele instaure o reino que nós tanto esperamos. Mal sabiam eles, irmãos, que no final daquela semana ele iria sim assumir um trono. Pelo menos iria assumir um lugar de madeira. Mas esse lugar de madeira estaria no Monte Gólgota, ao lado de fora da cidade. Ou seja, aquilo que ele veio trazer, eles não queriam. É ou não é, meus irmãos, o que a nossa geração muitas vezes tem querido do Senhor, tem desejado do Senhor? Tem desejado um Jesus do seu jeito, da sua maneira. Um Jesus que satisfaça e complete aquilo que eu desejo. E é preciso, meu irmão, para que você viva a plenitude da vida cristã, que você repita as palavras que ele mesmo vai repetir daqui a alguns dias: não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua. Não aquilo que eu quero, mas o que tu queres. Em algo muito mais sério do que as nossas decisões, ele orou assim a respeito da cruz. Ele deixou claro que ele tinha uma vontade: Senhor, afaste de mim esse cálice, orando ao Pai. Mas ele completa: porém seja feita a tua vontade e não a minha. Meu irmão, esse é o desafio para nós diante desse texto. Jesus está entrando, aí eu começo: olha aí, está no jumentinho, estão aclamando-o como rei, está tudo dando certo. Agora vai. Mas daqui a pouco ele vai começar a abrir a sua boca. E eu vou dar um spoiler, o texto está aí para você ver. Daqui a alguns momentos ele vai limpar o templo. Ele vai começar a criticar o sistema religioso. E as pessoas vão começar a dizer para si mesmo: Jesus, o Senhor está quebrando o meu coração, porque não era isso que eu queria. Meus irmãos, que o Senhor quebre o nosso duro coração, quando ele estiver na contramão da vontade dele.
As burradas que nós fazemos na vida são tão grandes às vezes que outro dia eu li uma menina colocou na internet: Senhor, tira o meu livre-arbítrio, eu só faço besteira. Ela está usando de forma errada a palavra livre-arbítrio, eu usaria livre-agência, para ser mais biblicamente correto, mas eu entendo o que ela quer dizer. Você não se sente assim às vezes? Eu queria, na verdade, meus irmãos, porque Deus não pode tirar totalmente a nossa vontade, não nós nos tornaríamos autômatos e Deus não seria Deus, mas eu queria que eu tivesse um kill switch, um botão de desligamento. Quando eu estou para fazer besteira, eu entrasse em modo de... Não seria bom? Aí quando eu voltasse, eu soubesse por que ele me desligou. Eu estava prestes a fazer mais uma besteira. Prestes a falar alguma coisa que eu não deveria falar. Ou agir de uma maneira na qual não deveria agir. E assim, meus irmãos, quando ele assim o fizesse, eu pudesse repensar e fazer de outra maneira. Mas pense bem, nós temos essa possibilidade, não precisa ele desligar. A possibilidade de quando o Espírito fala ao nosso coração, você está tentando servir a Deus do seu jeito, dá ré, volta, cancela o que você ia fazer. Eu posso fazer isso. Porque no nosso texto ele está dando mais uma chance do povo reconhecê-lo como quem ele é. Igreja, por mais que você possa querer, nós não temos o poder, a autoridade, nem muito menos a permissão de personalizar aquele que é a nossa cabeça. Nós podemos personalizar a nossa, fazer um penteado, as mulheres maquiagem, desenhar a barba, mas o cabeça da igreja não pode ser personalizado pelo corpo. Ele comanda totalmente. Ele é quem ele é. Então, pastor, como é que a gente resiste a isso daí? Precisamos conhecer mais Jesus. Precisamos gastar mais tempo com ele. E aí, meus irmãos, eu vou falar de algo que eu nunca falei, só que não. Você precisa ler mais a palavra. Trocar o seu livro, que você não precisava ler, por um livro que fale mais sobre Deus e sobre a sua palavra. Trocar o seu programa, que você não precisava necessariamente assistir, por uma pregação, ou uma palestra, ou mesmo um filme que lhe fale mais sobre Jesus. E é incrível, meus irmãos, como muitas vezes até o imaginário popular consegue captar coisas marcantes sobre Jesus. Esta semana eu apresentei para os meus filhos e lembrei a minha esposa que ela já assistiu. Não assistimos pessoalmente, antes que alguém faça esta piada, o primeiro filme de Ben-Hur. Não, eu não era nascido. Esse filme tem uma cena que você, se assistiu, você vai lembrar, em que Ben-Hur já é escravo, está mais ou menos por volta dos 50 minutos de filme, o filme tem 3 horas. 50 minutos de filme, ele está sendo acorrentado e puxado pelos centuriões romanos, e todo mundo está tomando água. E aí ele fez alguma coisa que eu não me lembro bem, porque eu assisti esse filme há 20 e tantos anos atrás, tenho que assistir de novo. Ele fez alguma coisa que o centurião está brabo com ele. E aí ele diz: para esse aqui não tem água. E ele toma água na frente de Ben-Hur. E a água escorre do queixo do centurião romano, e ele tenta pegar inclusive aquelas gotas que estão caindo. E o centurião o maltrata mais uma vez, ele cai no chão, e aí ele fala assim: Deus, me ajude. É bom salientar, meus irmãos, que não existe isso nem na história, nem na Bíblia. Mas eu achei interessante, irmãos, como que o escritor, o roteirista, capturou algo real de Jesus, a compaixão e a autoridade. Quando o Ben-Hur diz: Senhor, ajuda-me, um segundo depois uma sombra o cobre do sol, e essa sombra se coloca depois à frente dele. E aí, meu irmão, você já sabe exatamente quem está ali. Só mostrando pelas costas, o rosto não aparece. Ele molha o rosto de Ben-Hur, molha o cabelo, acaricia, e depois lhe dá de beber. O centurião percebe o que está acontecendo. A música, inclusive de fundo, muda para um tom de tensão. E aí ele vem: você, eu já não disse, para ele não tem água.
e ele vem já de chicote na mão. Jesus deixa a concha, a cuia na mão de Ben-Hur e se levanta. Só olha. Ele desmonta o centurião romano. E eu fiquei pensando, querendo saber, será que esse roteirista era cristão? Porque ele capturou, meus irmãos, a doçura, a ternura, o amor que fazem parte do nosso Senhor, o Cordeiro. Mas o centurião, quem ficou em pé diante dele foi o leão. E que aquele que era temido por todos, não conseguia, ou mal conseguia, olhar para o rosto dele. Eu só contei isso, meus irmãos, para mostrar como nós precisamos conhecer Jesus. Não uma versão distorcida, humanizada, politizada, de alguma ideologia, muito menos de alguma falsa teologia. Mas ler a palavra. Pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que ler mais os evangelhos? Não. De Gênesis, Apocalipse. Ele é o personagem principal. É ele quem Davi derrota o grande inimigo da nossa vida, a morte e o pecado. Ele é o cordeiro oferecido na saída do Egito. Ele é o sangue na qual a água se transforma. De Gênesis, Apocalipse, é sobre Jesus, tudo sobre Jesus. E quando nós o conhecemos melhor, meus irmãos, as chances que Ele nos dá de conhecê-lo a cada dia são melhores aproveitadas. As questões nas quais nós nos deparamos no dia a dia são melhores compreendidas. Nós podemos, inclusive, responder a pergunta do velho livro, Em Meus Passos, o que faria Jesus, e o pregador da Semana Batista corrigiu o título do livro com muita propriedade. Em Meus Passos, o que já fez Jesus. Porque, meu irmão, sim, Jesus nunca teve que lidar, talvez com um mecânico desonesto, ou com um funcionário que lhe maltrate, ou um patrão que não lhe reconhece. É verdade. Mas todas as circunstâncias da sua vida, em princípio, Jesus já passou. E diz o texto de Hebreus, sem pecado. O sumo sacerdote que pode compreender cada uma das nossas lutas. Então, na próxima vez que você for tentado a dizer algo como, ninguém compreende o que eu estou passando, morda a sua língua. Porque além de não ser verdade com relação às outras pessoas, não é verdade em relação à pessoa mais importante nesta questão. O Senhor sabe exatamente do que você está passando. No texto de hoje, Jesus mostrou, meus irmãos, para nós duas grandes lições. O seu controle total sobre as circunstâncias, demonstrando para nós que não há nenhum espaço para ansiedade na nossa vida. E Ele também demonstrou para nós a necessidade de recebê-lo e de segui-lo conforme Ele é. E para tanto, necessitando que nós o conheçamos cada vez mais, que possamos atender a palavra do Antigo Testamento. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Porque, querido, se mesmo na sua área de atuação, você nunca vai saber tudo o que há para saber. Se você, como médico, se você, como profissional da saúde em geral, como profissional da segurança, profissional da tecnologia, você nunca vai saber tudo o que há para saber. Se mesmo como, entre aspas, um profissional da teologia, você nunca vai saber tudo o que há para saber. Como nós podemos esperar saber hoje, já, tudo o que há para saber sobre o nosso Senhor? Que você, meus irmãos, possamos apreciar. Que nós possamos repetir as palavras do velho hino: preciosas são as horas na presença do Senhor. Comunhão muito preciosa. Nosso canto, nosso quarto, de estar com o Senhor. Não passar pelo ativismo na vida cristã. Não sermos Martas o tempo todo, mas preferirmos sermos Marias, estarmos aos pés do Senhor, porque se assim o fosse, quando Ele estivesse entrando por Jerusalém,
a grande maioria daquelas pessoas entenderiam exatamente o que estava acontecendo. Se essa noite você ouviu esta mensagem e você precisa deste relacionamento com Deus através de Jesus, eu lhe digo que a porta de entrada, a qual é bastante estreita, é arrependimento dos nossos pecados e a confiança na salvação em Cristo Jesus. Não é pertencer a uma igreja, não é fazer um rito, mas é arrependimento e fé. É reconhecer-se como pecador, como pecadora. Reconhecer-se como necessitado. Mas principalmente, não ficar apenas aí, mas reconhecer que este Jesus que nós falamos hoje é o único dado no céu e na terra pelo qual possamos ser salvos. Que você abra o seu coração e entregue a sua vida a Ele, que pode, com absoluta certeza, lhe receber com ternura e autoridade e transformar completamente a sua vida. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por essa narrativa maravilhosa e aquilo que ela nos confidencia a respeito do nosso Senhor. Aquele que detém todas as coisas com a mão do seu poder. Aquele que controla as galáxias é aquele que guarda a nossa vida também. Muito obrigado, Deus, porque o amanhã pode nos surpreender, mas nunca a Ele. E obrigado, Deus, porque em crer nisso, nós começamos a entender melhor quem Ele é. E podemos crescer cada vez mais na dependência e na confiança nele. Muito obrigado, porque nós não estamos a esmo, nós não estamos perdidos, nós não estamos soltos, mas nós estamos seguros e garantidos nas mãos do nosso Deus, nas mãos do nosso Senhor. É em nome dele que nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém e amém.